Estamos aqui, né, nosso grupo aqui intitulado como Coragem em Cada Cicatriz, para falar um pouco sobre a violência contra mulheres negras e indígenas. Me chamo Pedro, faço parte aqui desse grupo maravilhoso que estamos aqui, né. Primeiramente, obrigado a Estácio por estar nos proporcionando esse espaço aqui. E venho apresentar aqui o pessoal, né. Tem aqui nosso professor, advogado também. Pode se apresentar um pouquinho. Boa tarde a todos, estamos assistindo. Boa tarde aos senhores que estão aqui. E é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nosso assistente social, advogado. Boa tarde, eu sou Caixa Riz, na sua organização, trabalho na trabalho na Secretaria Executiva de Criança e a sociedade não está aqui como ser justo, mas eu tenho que falar que eu trabalho na Secretaria Executiva, trabalho nas mães, justamente com esse tema, né, da violência que eu agradeço aí. Sou a Ganai Mac, também faço parte do grupo, e estou aqui para contar um pouco da minha história. Boa tarde, chamo Arthur Ian, sou aluno acadêmico de Direito da Faculdade de Estácio, e eu estou aqui. Bom, pessoal, é uma pauta muito importante, eu acho que isso deveria ser falado no nosso dia a dia, né? Infelizmente, muitas dessas conversas que a gente pode ter aqui agora, algumas pessoas não têm discernimento, algumas pessoas não sabem como procurar ajuda, e esse é o principal motivo pelo qual a gente está aqui. Um estudo feito em 2024 agora abordou que foram mais de 3.700, né? Ocorrências contra as mulheres. Então a gente está aqui justamente para a gente tentar ajudar essa pessoa a saber como que ela pode procurar ajuda, e contar um pouco da nossa história aqui também. Vou falar um pouco sobre a nossa primeira pauta aqui, né, uma pergunta para todo mundo. Como que vocês definem, né, essa especificidade da violência sofrida por mulheres negras e indígenas? Sim, a violência em si, ela tem dados alarmantes. Ultimamente a gente se depara com notícias, os noticiários só informam mulheres espancadas, mulheres que foram vítimas de feminicídio. Mas assim, as estatísticas elas nos mostram que mulheres negras são as que mais são atingidas pela violência, né? As indígenas, elas têm uma certa especificidade, né, devido à etnia, tratados de uma forma mais, vamos dizer, invisibilizada, né, porque... Subnotificada, né? Porque a própria etnia, a própria aldeia, ela tenta camuflar os dados, né, porque é difícil, pensa, para nós mulheres urbanas já é difícil fazer a denúncia, imagina numa aldeia indígena, né? Fica complicado porque esse pessoal muitas vezes também não tem acesso que a gente tem aqui nas universidades. E por isso que você falou, né, abafa um pouco também. É que nem o professor falou, né, invisibilidade, né, a subnotificação da situação, porque os dados não chegam. E a gente sabe que a violência contra a mulher, você falou que teve 3.000 e poucos, né? Mas a gente sabe que também, de uma certa forma, é subnotificado. Às vezes vai ser muito mais, né? Até eu, como indígena e convivi com indígenas e fui vítima por um indígena, é como se para eles fosse normal. A gente vai numa comunidade, a gente vive com a comunidade e lá é normal o homem bater numa mulher. Não é normal, mas é comum. Não é para ser normal, mas é comum para eles e tá tudo bem. O homem puxar o cabelo de uma mulher, o homem dar empurrão, eles brigarem entre eles, essas coisas para eles é normal. Infelizmente, não é para ser assim, mas é assim. É como se fosse, não é cultura, mas é como se fosse parte da cultura deles isso. É como se fosse a lei deles, isso, será? Eu acredito assim, que não é como se fosse a lei deles, porque eles sabem que não podem.
Não são todos os indígenas que são assim. Mas uma parte deles, assim, eu convivi com eles e via lá muitos casos de mulheres que eram vítimas. E que elas continuavam e que elas eram felizes porque para elas era normal. E a gente está aqui abordando esse tema para mostrar e fazer elas entenderem que não é normal. Elas conviviam com eles achando que tá tudo bem o marido bater nelas porque é costume. Mas não é para ser assim. Uma mulher não merece passar por isso. Não merece passar por esse trauma. E essa situação sobre a que a gente está falando dos dados alarmantes, que só vem numa crescente nos últimos tempos, e sobre a subnotificação que ocorre, eu acredito que lá essa crescente ela só vem aumentando, porque a gente sabe que muitas vezes o poder, o Estado, ele é ausente lá. Né? Até porque esses povos indígenas, originários, eles se autodeterminam. Então, eles têm a própria forma deles de compreender e responsabilizar cada um pelas suas atitudes. Né? É como bem a Elionai falou. Não é que é cultura, não é que é certo, e eles sabem disso, mas eles acabam praticando e às vezes não acontece nada com a pessoa, e muito menos com o agressor e com a vítima. E a vítima acaba carregando essa cicatriz, que é o tema do podcast de hoje. Só uma pequena pergunta aqui. Nós sabemos quais são os principais desafios, né, que as pessoas enfrentam para procurar justiça, no caso? Eu acredito que um dos principais desafios hoje é a coragem. Muitas mulheres, principalmente as vulneráveis, as mulheres que estão, conforme índices demonstram, as estatísticas, elas têm um medo, porque sabem da lei, sabem que existe uma lei, que existe poder judiciário para limitar o suporte e o apoio, mas muitas vezes falta coragem, né? Falta também, acredito que eu posso pontuar, a compreensão, porque muitas vezes na cabeça da mulher, na cabeça da vítima, é só o empurrão, é só o murro, e não, existe vários tipos de agressão, de violência contra a mulher. E aqui a gente pode pontuar a patrimonial, a sexual, a violência psicológica, que é você agredir verbalmente, a fazer ameaças psicológicas, olha, eu vou matar seu filho, olha, se você me denunciar, olha, se você falar para sua família. Então, são N vertentes. E muitas das vezes, a vítima, a mulher, ela se sente acuada. Falta esse apoio, falta esse prévio conhecimento. Eu acredito que faltam-se políticas públicas mais eficazes. Nós já temos algumas, nós já temos muitos avanços ao longo dos anos, mas faltam políticas públicas mais eficazes nessas comunidades vulneráveis. Então, eu acredito que esses são um dos maiores desafios hoje. É interessante porque a gente fez nosso trabalho, né, com eles, nos podcasts, e a gente citou algo muito peculiar, que 80% dessas violências são psicológicas, entendeu? Então, muitas pessoas, elas acham que não, é só um detox, alguma coisa assim, só que na verdade isso faz muito mal para a pessoa, entende? Faz mal para ela dentro de casa, ela não consegue se concentrar no trabalho, isso afeta inúmeras coisas nas pessoas, entendeu? Então é muito bom a gente estar procurando essa ajuda com quanto antes, né? Assim, as pequenas red flags, né? Eu acho assim, realmente, porque eu acredito que se eu tivesse procurado ajuda lá no começo, lá quando aconteceram as primeiras agressões, talvez eu não teria sofrido tanto. Talvez eu não tivesse tentado suicídio como eu tentei, talvez. Se eu tivesse procurado ajuda lá no começo, porque eu pensava assim, poxa, eu tenho meus filhos. Eu não dependia dele, porque eu sempre trabalhei. A casa lá eu construí, eu precisava, pô, vou abrir mão da minha casa. E meus filhos vão pensar assim, pai, e se eu denunciar, vou colocar o pai dele na cadeia, e o que meus filhos vão pensar de mim? Poxa, a mamãe colocou o pai na cadeia, poxa, eu preciso ser um pai. Tem todo esse medo, né? E lá, falando não só de mim, mas eu trabalhava, mas a maioria das mulheres indígenas lá no interior, elas dependem dos seus maridos. É uma realidade delas, porque o marido trabalha e elas cuidam da casa, elas cuidam da roça, e é assim. E aí, não procurar ajuda nesse começo é muito pior, porque depois sair desse ciclo, porque é um ciclo, fica muito mais difícil.
Foram 7 anos de muita luta. Tentei sair algumas vezes e depois voltava, porque tudo se repetia, era o ciclo. Helena, brevemente, conta um pouco da sua história, o que aconteceu? Bom, quando eu me envolvi com a pessoa, minha mãe falava bem assim: minha filha, não se envolve. Fulano bateu no pai dele. Fulano já brigou. Fulano, se ele fez isso com o pai dele, ele vai fazer contigo. Não acredite que o seu amor vai mudar. E o nosso erro é esse, porque a gente acredita que o nosso amor é capaz de mudar o homem. E não é. Como é cego às vezes, né? O homem muda se quiser. E aí eu fui me envolver. E o primeiro ano, assim, foi um amor. Era mil maravilhas. O segundo ano, que foi quando eu engravidei, foi quando começou. Eu lembro muito bem quando começou a agressão, que foi quando ele saiu para ir trabalhar, porque ele é pescador, e ele saiu para ir pescar. E aí eu falei alguma coisa, ele não gostou, ele me deu um empurrão. Eu falei, tu me empurrou. Ele falou, não, não te empurrei, é coisa da tua cabeça. Eu falei, não, tu me empurrou sim. Ele falou, não, é coisa da tua cabeça. E tá aí, eu fui, ele foi, trabalhou, voltou, e eu fiquei com aquilo, achando que era coisa realmente da minha cabeça. E aí ele foi, e depois começou com os gritos, começou a falar mais alto comigo, depois começou a me xingar, depois começou as proibições, porque nos primeiros 2 anos ele não me proibia de nada. Eu podia usar o que eu quisesse, eu podia fazer a maquiagem que eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse, e ele não me proibia de nada. Mas aí depois ele disse, essa roupa tá muito curta, eu não gostei dessa blusa, tu tá se arrumando pra quê? Se eu que sou teu marido, se eu que te vejo todo dia, tu tá se arrumando pra quem? Por que tu levou esse choque? E nem era. E nem era. E aí ficava, e eu fiquei assim, eu achava normal, falar, na minha cabeça eu pensava assim, poxa, ele é meu marido, ele tá querendo me proteger, ele quer cuidar de mim. E aí às vezes eu queria sair, e aí ele não deixava. Às vezes eu queria ir lá pra casa da minha mãe no domingo, ele dizia bem assim, mas tu tem que fazer as coisas dentro de casa, tu tem que cuidar da casa, tu tem que cuidar dos meninos. Tu vai, mas tu tem que levar. Ele ia falar, eu levo meu filho vão comigo. Mas só vai depois que terminar de fazer tudo. Ele não acabava nem indo, porque eu já entendia que ele não queria começar uma briga. E aí depois veio a agressão física, quando a minha filha tava bebê ainda. E aí ele saiu com a bebê, me deu uns tapas. E aí eu contei pra minha mãe, e mesmo assim continuei. E aí depois disso continuaram as agressões, até que uma vez aqui em Manaus a gente veio, minha filha tinha 1 ano e 5 meses, a minha filha tinha. E aí foi quando ele me bateu e ele foi assim, ele me bateu, a minha filha estava chorando para mamar, mamadeira, e a mamadeira da minha filha sumiu. E aí ninguém achou a mamadeira e minha filha queria mamar, né? Que ela não mamava mais peito, a gente tinha desmamado ela. E aí ela chorou, e ele ficou com raiva. Ele quis bater nela, eu peguei ela e eu disse, tu não vai bater nela. Ela só tá querendo a mamadeira dela. E aí ele quis tomar ela de mim, eu não deixei, inclusive até gravei nesse dia o vídeo. E aí ele me deu um murro e me machucou bem aqui. E eu fez uma ferida, eu tinha gravado esse vídeo. E aí ele disse depois bem assim, depois eu consegui sair, consegui fugir, fui lá pra fora, fiquei lá fora e mandei o vídeo pra minha mãe e minha mãe mandou minha passagem. Mas aí depois ele fez bem assim, mas a culpada é tu. Se tu tivesse me dado ela, isso não teria acontecido. Eu não ia bater nela, eu só ia fazer ela parar de chorar. Eu sei que ele ia bater, mas depois que ele falou isso, eu fiquei pensando, mas talvez ele não fosse bater mesmo. O agressor, eu acho que ele tem eu não sei se é uma mania, se é um costume de fazer a vítima achar que ela é a culpada. Duvidar de si mesmo. Uma manipulação, né? Ele fazia eu acreditar que eu não estava bem mentalmente, gente. Eu acreditava que não estava bem mentalmente. Eu cheguei a duvidar da minha sanidade. Sim. Porque eu pensava bem assim, não é possível que eu seja tão ruim assim, não é possível que eu seja uma tão má esposa assim, pra eu estar passando por isso. E aí ele falava assim, isso é coisa da tua cabeça. E quando eu peguei ele me traindo, quando eu peguei ele me disparando no pescoço, essas coisas, ele dizia que era coisa da minha cabeça. Que só eu tava vendo aquilo, que nunca tinha acontecido nada, que eu ficava procurando coisa onde não tinha. Às vezes ele chegava de marca de batom na roupa,